Fala pessoal do canal Vapor Flyers, mais um vídeo aí para vocês. Muita gente tem me pedido para falar sobre o Alpha Fly e vai ser o objetivo desse vídeo hoje. Eu vou falar um pouco sobre a história do Alpha Fly, como o Alpha Fly se comporta em corrida, tá? E as vantagens e desvantagens do Alpha Fly. Bom, antes de começar, peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, se gostar, dá o like, segue a gente lá no Instagram, que é o @vaporflyers. Então, primeiro, ano passado, em torno do, na verdade em 2019, né, a partir do lançamento do Vaporfly Next, que se deu na Maratona de Londres em 2019, né, onde o Eliud Kipchoge ganhou a maratona em 2 horas e 2 minutos e 57 com o Vaporfly Next verde. Depois de um tempo começaram a aparecer mais e mais fotos do Eliud Kipchoge correndo com um protótipo que não aparentava ser um Vaporfly Next 2, era um tênis diferente, né? Logo depois da Maratona de Londres, o Kipchoge ele falou que estava num novo projeto, né? E que o objetivo seria correr a maratona abaixo de 2 horas, né? Ele já tinha tentado no Breaking 2 da Nike, que foi em 2017, e não tinha conseguido, né? Onde ele correu com o Vaporfly Elite, ele correu em 2 horas e 25 segundos, né? Não conseguiu por 25 segundos, então ele disse que ia tentar novamente. E aí começaram a aparecer, de vez em quando apareciam fotos, tanto fotos vazadas, né, dele treinando no Quênia, quanto fotos oficiais mesmo dele ou do time dele, que é a NN Running. E era sempre um tênis todo preto, né? E que você via que tinha uma fita isolante preta envolvendo toda a entressola para não mostrar o que é que tinha por baixo da entressola. Até que, por fim, para surpresa de todos, 2 dias antes do Ineos 159, né, a Nike, por via do blog dela, que é o Nike News, postou a foto do Alpha Fly, que foi esse daqui, né? Que é o Alpha Fly Next Ineos, né? Na verdade, a Nike primeiro, quando lançou para venda esse tênis, lançou como Alpha Fly 15940, né? Ele lançou ano passado esse tênis, na época da Maratona de Londres, né? E já da Maratona de Londres de 2020 para o público, né? E depois ela mudou, quando chegou aqui para o Brasil, mudou para Alpha Fly Eliud Kipchoge. Então, a Nike tem aquela foto clássica, né, do Eliud segurando esse tênis aqui, e a Nike não citava nem o nome, mas assim, já tinha vazado várias vezes, todo mundo chamava já de Alpha Fly, tá? Então, já o protótipo que revelava as 2 cápsulas de Zoom Air, que era o grande diferencial, era por isso que tinha uma fita preta no protótipo, que era todo preto, tinha uma fita isolante preta envolvendo a entressola para não mostrar as cápsulas de Zoom Air, né? Bom, depois da estreia acachapante, né, do Alpha Fly Next no Ineos 159, né, onde o Eliud conseguiu quebrar as 2 horas e correu em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos, né, deixou o mundo todo de queixo caído. Vazaram, né, o Hollows vazou no Twitter, né, o Hollows, para quem não sabe, ele é um japonês. Ele é um blogueiro de corrida, posta muita coisa no Twitter, alguma outra coisa no Instagram, e ele teve acesso a uma série de desenhos de patentes, pedidos de patentes da Nike para vários tênis, e um desses pedidos de patente citava um tênis com 3 placas de carbono, né? Citava não, porque eram desenhos, então você inferia que aquilo seriam 3 placas de carbono, e automaticamente começaram várias especulações na internet, no fórum da Nike, né, que é o Nike Talk, pessoas falando se o tênis que o Eliud correria teria 3 placas de carbono. Tá? O Ben Johnson, que é um blogueiro americano, fez uma montagem, né, que mais tarde se provou errada e ele mesmo admitiu, inclusive ele postou isso recentemente no Instagram dele novamente, fez uma montagem sugerindo que o Alpha Fly teria, o do Eliud, né, teriam 3 placas de carbono e que haveria uma placa de carbono escondida aqui embaixo, né, segundo o desenho esquemático das patentes. Então, pelo aquele desenho esquemático de patentes, teria uma placa de carbono aqui diretamente no solado do tênis, né,
nessa parte preta. Teria outra placa de carbono aqui, logo acima do AirPod. Outro AirPod aqui e outra placa de carbono, né? Então seriam 3 placas. Bom, primeiro que nunca houve AlphaFly com 3 placas de carbono em prova. Depois de muito se especular, de se falar que o Eliud teria corrido com 3 placas de carbono, a Nike diversas vezes se manifestou e inclusive o vice-presidente da Nike e a Carrie DeMoff, que é a senior de projeto do AlphaFly, né? Foi a diretora do projeto AlphaFly, se manifestou dizendo que Eliud não tinha corrido com o AlphaFly com 3 placas de carbono, que o AlphaFly do Ineos 159 era semelhante ao AlphaFly lançado ao público, tá? E que realmente só teria uma placa de carbono. Os protótipos feitos com 3 placas de carbono, eles eram, entre aspas, porque essa palavra não existe, incorríveis. Por quê? Porque eram instáveis demais. Por isso que eles foram abandonados, né? As pessoas precisam entender que quando uma marca está desenvolvendo uma tecnologia 100% nova, como era o AlphaFly, né? Um design 100% novo, a marca ela registra todo tipo de patente. Então, foi registrada a patente com 3 placas, com 2 placas, com 1 placa só, porque as marcas elas têm medo de espionagem industrial, então para se proteger elas registraram com todas as placas. Bom, mas o que foi produzido foi apenas com uma placa de carbono, tá? Então, depois, tanto o Hollows divulgou e falou, né, que ele tinha tido acesso a mais de 100 patentes diferentes dos desenhos e que tinha divulgado primeiro só de 3 placas, porque ele achou interessante. E o Ben Johnson também admitiu que ele tinha feito aquela montagem, mas que estava errada e que a montagem correta que ele publicou até um dia desse era com apenas uma placa de carbono. Então isso primeiro para acabar com esse mito de que o AlphaFly que o Eliud correu é diferente, por isso que o AlphaFly atual não presta, porque o bom era de 3 placas de carbono. Não. Imagine, seria impossível, ficaria muito instável o calçado com 3 placas de carbono, tá? Então assim, o AlphaFly depois do Eliud fazer o feito inimaginável, né? O pessoal comparou o Moonshot, né? Falou como chegar à Lua, foi a quebra das 2 horas. A Nike ia fazer o lançamento do AlphaFly ao público. Veja que à época teria um grande burburinho sobre a IAAF, que até então era IAAF, depois mudou o nome para World Athletics, né? Que é o órgão do Comitê Olímpico Internacional que regula o atletismo, que iria banir o AlphaFly por ele ser alto demais. Bom, depois de muito burburinho, ela divulgou as regras, divulgou a regra que só podia uma placa e divulgou a regra dos 40 milímetros. E que sim, o AlphaFly estaria encaixado nessa regra, né? Porque não é medido no tamanho do pé do Eliud. Se você for ver, aqui tem mais de 40 milímetros, tá? Mas esse aqui é um calçado tamanho 41, que é o 96 americano, tá? Então, no tamanho que media, tinha 41 milímetros, assim como todas as outras marcas. Então, digamos que o AlphaFly, não é que ele seja legalizado, mas que ele era que não precisou ser, porque ele não era ilegal, mas ele foi, sim, liberado. E aí a Nike fez o quê? Ia ter os trials americanos, né, que foi a corrida mais importante nos Estados Unidos no ano de 2020, no ano da pandemia, né? Então, assim, como não houve maratona de Boston, como não houve maratona de Chicago, como não houve maratona de Nova York, a maratona mais importante foi a maratona dos trials olímpicos, né? Que ia definir quem seriam os 3 homens e as 3 mulheres que representariam os Estados Unidos na Olimpíada de Tóquio, que seria teoricamente realizado em 2020, né? E como a IAAF tinha que determinado que para um tênis ser legal, ele teria que ser amplamente vendido, ou seja, qualquer corredor que quisesse usar poderia comprar, o que é que a Nike fez? Fez uma grande jogada de marketing, né? Botou o AlphaFly Valerian Blue, que é esse aqui, né? Que de blue só tem os detalhes aqui atrás, mas é preto com verde. A Nike botou o AlphaFly Valerian Blue disponível a todos os mais de 300 atletas que iam correr o trial olímpico, tá, galera? Então, assim, quando você chegava no hotel, tinha uma sala da Nike lá, todo mundo, independente de qualquer marca, né, de ser patrocinado por outra marca, você poderia pegar um desse aqui para você, tá? Isso foi uma jogada de marketing incrível. Alguns atletas, inclusive, revenderam esse tênis, né? Pegaram, não usaram e revenderam. Outros nunca tinham corrido com ele, a maioria, né? Se alguém já tinha corrido com ele, provavelmente era o Galen Hope, né? Que é o principal atleta da Nike de maratona nos Estados Unidos.
E várias pessoas, vários atletas correram com o Alphafly sem nunca ter corrido com ele naquele que foi o primeiro grande teste do Alphafly, né? E aí o Galen Rupp ganhou, né? O Trial Olímpico se classificou para as Olimpíadas no Alphafly, né? O Bashir Abdi correu no Vaporfly Next na mesma cor, que é o Valerian Blue, né? E o terceiro colocado, que era o Jack Riley, que era atleta de outra marca e abandonou a marca para poder correr com os tênis da Nike, porque ele queria se classificar, né, para as Olimpíadas. Ele saberia que estaria em desvantagem se corresse em calçados de outra marca à época, né? À época não tinha Adios Pro, à época não tinha vários outros tênis que hoje tornam a competição mais pareia, né, entre as marcas. Então, ele abandonou outras marcas para se tornar um atleta independente para poder se classificar para as Olimpíadas. Por quê? Porque ele sabia que se classificasse para as Olimpíadas, ele ia ter patrocínio, com certeza. Então, assim, ele abandonou a outra marca e no dia ele correu de Alphafly. Então, o primeiro e o terceiro colocado correram de Alphafly e o segundo colocado correu de Vaporfly Next, tá? Então, assim, foi um grande sucesso. Também em fevereiro, na mesma época, a Nike chegou no Quênia e entregou centenas de Alphafly, né, na versão toda preta com o solado branco, né? Não era mais um protótipo, era uma versão de produção, só que não foi lançado ao público, né? Ele é preto, ele tem o swoosh preto e tem o solado branco, ou tem o swoosh branco e o solado branco, né? Então, assim, ela entregou a vários atletas quenianos para eles irem se adaptando ao Alphafly. E isso é uma das coisas que eu vou explicar depois o porquê da rusga que se existe, principalmente por parte dos atletas etíopes com o Alphafly, né? Então, foi liberado em grandes quantidades nos Estados Unidos para atletas, né? E foi liberado também no Quênia. Na Maratona de Tóquio, que foi uma das majors que ocorreu ano passado, em 2020, também já tinha Alphafly no pé dos atletas. E o Suguru Osako, que é o principal maratonista japonês, que é um atleta da Nike, correu de Alphafly Valerian Blue, bateu o recorde japonês com Alphafly Valerian Blue. Então ele fez um grande tempo à época, né? Foi ovacionado no Japão, na Maratona de Tóquio, ele conseguiu ficar em quarto na frente de vários atletas africanos e com o Alphafly. Então, eu estou falando tudo isso porque existe aí uma certa lenda de que o Alphafly não é um tênis de sucesso, que ninguém ganhou nada com o Alphafly, que ninguém bateu nenhum recorde com o Alphafly. Bom, o maior dos recordes está aqui, né? Com o Alphafly, que não é um recorde oficial, mas estava no pé do Eliud no dia que ele correu um 5:9:40. Então, se fosse um tênis ruim, bom, iria complicar a vida dele, né? Então, assim, ruim de forma nenhuma não é, tá? Outra coisa importante é que o Alphafly apesar de ser um tênis de maratona, foi desenvolvido para maratona, né? Pensando na maratona, é um tênis que tem grande aceitação no triatlon. Se você for ver, ano passado eu estava assistindo as provas da Copa do Mundo de Triatlon, que eram múltiplas etapas, né, da ITU, que é a Associação Internacional de Triatlon. E quando você via a transição, né, quando eles mostravam a transição, o pessoal chegando do pedal da bike para pegar os tênis, muito Alphafly, apesar de serem provas de 5, de 10 quilômetros. Inclusive o Vincent Luis, que é um atleta, um dos principais triatletas da atualidade, que é um atleta da Nike, só corre de Alphafly, a despeito do Alphafly ser um tênis difícil de se calçar. Então, no triatlon, a transição é a quarta modalidade. A transição é o quê? É você trocar da natação para bike, trocar da bike para corrida. É a quarta etapa, a quarta modalidade do triatlon é você ser bom de transição. E apesar do Alphafly ser difícil, os atletas usam o Alphafly. Então, mais uma prova de que não é um tênis ruim. Então, esqueçam essa lenda. Se ele é melhor que o Next, se ele não é melhor do que o Vaporfly Next, isso é uma coisa a se discutir. Agora, dizer que o Alphafly é um tênis ruim, isso não é verdade, tá, galera? Bom, qual é o problema, a rusga que se tem com o Alphafly? Bom, o Alphafly ele foi desenvolvido pelo Eliud Kipchoge no Quênia, né? E por alguns atletas da Nike nos Estados Unidos e provavelmente o Suguru Osako no Japão também. Então, assim, foram os atletas que tiveram acesso aos protótipos, que deram feedback à Nike quando o tênis foi construído, mas não ocorreu isso na Etiópia. E a Nike chegou em fevereiro do ano passado e distribuiu o Alphafly para os atletas no Quênia, para dar tempo deles se adaptarem. Na Etiópia, o tênis só chegou muito depois. Então, assim, pense, os atletas etíopes, né, que hoje praticamente até é igual para igual, mas no último ano tiveram até mais sucesso do que os atletas quenianos nas maratonas e meias maratonas, tá? Os atletas etíopes, eles não receberam Alphafly com antecedência, eles não tiveram tempo para se adaptar. E
o que é que acontece? O Vaporfly Next é um tênis que eles já estavam com acesso ao tênis desde 2019, né? Desde a Maratona de Londres de 2019, onde o Vaporfly Next foi lançado. Então, assim, os caras pensavam, ó, eu vou trocar um tênis que eu já estou adaptado, que eu já corro com ele há mais de um ano, que eu gosto, que todo mundo fala que é o melhor tênis do mundo, por um tênis que eu acabei de receber? A troco de quê? Que eu não tive tempo de me adaptar? Então, isso foi, inclusive, uma das coisas que o próprio Kenisa Bekele, antes de dizer que não correria Londres, né, mas na entrevista pré-prova, perguntaram se ele usaria o Alphafly ou se ele usaria o Vaporfly, né? O Eliud disse que ia usar o Alphafly, ele usou o Alphafly Kenya, né, no dia, que agora vai ser lançado no Brasil, inclusive, o Alphafly Kenya, que é parecido com o Ineos, só que aqui é vermelho e verde, lembrando as cores da bandeira do Quênia, que a Nike mudou o nome também de Alphafly Kenya para Alphafly Eliud Kipchoge também. Então os dois são Eliud Kipchoge agora atualmente para a Nike. O Kenisa Bekele falou, não, eu vou usar o Vaporfly Next, tá? Porque ele não tinha tipo e ele falou que não tinha tido tempo de se adaptar. Então assim, há uma certa rusga, uma má vontade, mas se você for ver na Maratona de Londres do ano passado, os atletas, tá? Os quenianos, a maioria deles estava usando o Alphafly Next, tá? Os etíopes estavam usando o Vaporfly. Então você vê que ficou meio aquela coisa de time, o time do Vaporfly e o time do Alphafly. Para quem não sabe, né, porque já me indagaram isso no Instagram, eu falei, ó, o Alphafly Next ganhou a Maratona de Londres ano passado. O cara falou, não, quem ganhou foi um Vaporfly Next, que foi o Mango, né, com o Shura Kitata. Eu disse, pois é, mas também tem a prova feminina, que é tão importante quanto, e a Brigid Kosgei, que é a recordista mundial da maratona, ganhou a Maratona de Londres ano passado com esse calçado aqui, que foi o Alphafly Next Mango, tá? Então, assim, também foi ganhador da Maratona de Londres, o Alphafly Next Mango. Tá? Na verdade, quem ganhou foi a Brigid Kosgei, que é uma atleta incrível. Ela usou apenas o Alphafly como um veículo, né? Como uma forma de facilitar a vida dela. Né? Afinal, a gente tem que correr calçado, que é melhor do que correr descalço. Bom, outra coisa que tornou o Alphafly, digamos assim, que houve um certo problema de aceitação, falam, né? Que não houve, né? O Alphafly ele esgota em todo lugar do mundo. No Japão, toda vez que lança uma cor nova, esgota. Nos Estados Unidos também, tá? No Brasil, apesar de tudo, também esgotou, apesar de ser um tênis caríssimo, de R$ 1.800. Apenas o Olímpico, que a Nike lançou em dezembro 3 cores ao mesmo tempo. Em dezembro, a Nike relançou o Olímpico, que tinha esgotado, botou mais pares à venda. Botou pares à venda do Mango em alguns números e botou pares à venda do Eliud Kipchoge, do Ineos 159 ou Alphafly 159. E claro, as pessoas preferiram comprar o 159 do que comprar o Olímpico, tá? E ainda tem Alphafly Olímpico do número 37,5 ao 40,5 à venda no site da Nike, tá? Mas não houve, o Alphafly ele nunca encalhou, nunca teve liquidação de Alphafly para um tênis caríssimo como é. Então assim, o Alphafly sim é um sucesso de vendas, mas tem muito mais aceitação na Europa, tem muita aceitação no Japão, na Ásia como um todo, sudoeste da Ásia, mas não tem tanta aceitação assim, digamos que na Etiópia. Bom, e foi um ano atípico, um ano que não teve as majors, né? Tiveram algumas majors só para atletas, mas não teve majors para as pessoas, os amadores, e quem compra os tênis são amadores. Então isso tudo dificultou a vida do Alphafly. Bom, agora falando em si do Alphafly, né? Do tênis, já que eu já contextualizei toda a história do Alphafly aqui e o vídeo já tá longo. Mas essa parte vai ser uma parte mais rápida. Então assim, o cabedal do Alphafly, todo mundo já viu review aí, já tiveram vários reviews bons no Brasil. É um cabedal em Atom Knit, né, que é um material sintético, ele não encharca, né? Novamente ele não encharca, quem encharca é sua meia. Então passa ar, aqui passa vento, então um cabedal extremamente ventilado, um cabedal extremamente leve, tá? E que não encharca, mas a sua meia vai encaixar, porque se passa ar, passa água, mas também drena, tá? Então é um cabedal bem confortável, tá? Ele, a despeito apesar de ser um tipo de fly knit, né? O Atom Knit é um tipo de fly knit, ele não tem a elasticidade que tem o fly knit normal, tá? Então ele é menos elástico, mas assim, o Alphafly, ele tem um cabedal que eu acho mais confortável do que o fly knit normal. Outras pessoas acham o fly knit normal mais confortável, tá? Porque o fly knit normal dilata. Ele tem essa parte aqui da língua, ó, que vai dilatar. Então isso aqui facilita acomodar seu pé, mas essa parte aqui, ó, do toolbox não vai
dilatar. Porém, ele tem um toolbox muito mais largo do que o Vaporfly Next, para quem tem o Vaporfly Next, tá? Porque ele tem uma base mais larga, ele tem um toolbox mais largo, então assim, ele é, principalmente para quem tem o pé mais largo, que é meu caso, mais confortável, por não apertar tanto assim meu pé. O fit dele, eu uso o AlphaFly 9,5, que é o 41 brasileiro, assim como eu uso o Vaporfly Next 9,5 e o Vaporfly 4% também 9,5. Então, todos são o mesmo tamanho. Então, assim, você pode comprar do mesmo tamanho do Next, tá? Bom, aqui atrás, ó, ele não tem clipe, mas ele tem um material mais rígido aqui, mas não é um clipe de maneira nenhuma. Então, assim, ele não tem suporte, porque não é para ter suporte. Por quê? Porque não é um calçado de treino, não é um calçado de competição. Ele é feito para ser leve. Ele tem apenas essa borrachinha aqui, ó, e nada mais, tá? Não é uma borracha, na verdade é uma espuma, tá? Agora é um cabedal extremamente translúcido, né? Extremamente permeável ao vento. Bom, o cadastro do AlphaFly é algo incrível. Ele não solta, porque ele tem essas, como se fossem rugas aqui. Então é um cadastro perfeito. Todas as versões do AlphaFly tem, menos o Ekden, que vai chegar agora no Brasil, que é o verde cana, que veio com cadastro normal, ninguém sabe por quê. Mas é um cadastro perfeito, inclusive esse cadastro aqui, ele vai estar no Vaporfly Next 2, que vai ser lançado no mundo em abril, mas no Brasil acredito que só a partir de junho, julho, né? Bom, o solado. O solado, ó, o meu aqui ó, tá até com um pouquinho, não sei como é que fez isso aqui, mas isso aqui é fungo, tá, galera? É porque eu guardei molhado, provavelmente. Mas tá dando 2 tipos de fungo aqui. Enfim, o solado, meus AlphaFlys, esse aqui ele tem em torno de 110 km. O mais usado, sem dúvida, é o Valerian Blue, que aqui já tem mais de 150 km. E tá inteiro, tem esse desgaste aqui, ó, que sempre tem em todos os meus calçados, se você viu meus outros reviews, tá? Mas aqui vai durar muito ainda. Esse tênis, ele já tá quase com 200 km. Ó, tá todo inteiro. Então, o solado feito para durar, você vê que tem um certo desgaste aqui, ó. Mas assim, é um solado bem durável. Isso aqui é tênis, galera, para rodar 600, 800 km, a depender do seu peso, né? Quanto mais pesado você for, menos ele vai durar, óbvio, tá? Bom, vamos ao que interessa do AlphaFly. O que interessa do AlphaFly é a entressola. Bom, Zoom X. Aqui tem 1 tonelada de Zoom X nesse calcanhar. O AlphaFly, ele tem mais Zoom X de que o Vaporfly Next, né? Por quê? Porque ele tem a base mais larga. A altura de ambos é semelhante. É aquela altura limite do 40 milímetros no tamanho da medida, tá? O tamanho da medida, se eu não me engano, é 8,5 americano, que daria aí 40 brasileiro. Ou 8,5 ou 7,5 americano. Mas aqui é um 41, então ele já tem mais de 40 milímetros aqui. Então ele tem muito Zoom X no calcanhar. Então algumas pessoas falam, o AlphaFly não é um tênis para quem corre com calcanhar. Se não é para quem corre com calcanhar, por que a Nike botou tanto Zoom X no calcanhar? Já que os atletas de elite, boa parte deles apenas tocam o médio pé e o antepé no chão. Eles não tocam o calcanhar no chão. Bom, a Nike pensou nos atletas que correm com calcanhar, nos amadores e também nos profissionais, como a Brigid Kosgei, né, que faz strike com calcanhar e ganhou a Maratona de Londres no AlphaFly, tá? Bom, e botou muito Zoom X no calcanhar e botou uma base mais larga para o AlphaFly ser mais estável. Então ele é mais estável, ele tem a base mais larga, né? E isso é muito bom, tá? Então assim, tem muito Zoom X no calcanhar, que é a melhor espuma para fazer calçado de corrida no planeta Terra. Ninguém chegou perto ainda, tá? Em termos de responsividade, a Adidas acertou um ótimo tênis, que é o Adidas Adios Pro. Mas a espuma Like Strike Pro, que é a espuma do Adios Pro, ainda não chega perto do Zoom X. Bom, e tem a cápsula de Zoom Air, tá? Aqui você tem mais Zoom X, então aqui você tem Zoom X e aqui você tem a cápsula de Zoom Air, tá? Então, qual é a grande coisa que muito atleta de elite acabou não se adaptando ou não teve paciência de se adaptar ao AlphaFly, tá? Eu vou afastar os outros tênis aqui para mostrar uma coisa a vocês. Bom, os atletas de elite, tá? Eles pisam com o médio pé e o antepé. Alguns só pisam o antepé, como o Suguru Ozaki, o japonês. Ele tem uma pisada muito agressiva, tá? Então ele pisa só aqui e aqui ele decola. Quando você pisa só com o antepé ou só com o médio pé, você tem menos tempo de contato com o solo, que é o quê? Uma coisa, quem pisa com calcanhar, pisou com calcanhar, tem toda a transição e sai. Quando você pisa com o pé de pé, você pisa com o médio pé e sai. Quando você pisa com o antepé, você pisa com o antepé e sai. Ou seja, menos contato com o solo, mais velocidade. Então você passa mais tempo flutuando, entre aspas, voando, de que quem faz toda a transição da passada no calcanhar, como é meu caso, tá?
O problema é o momento do impacto. O atleta, quando ele aterriza já aqui com o médio pé, a cápsula de Zoom é comprimida, o Zoom X daqui é comprimido, mas a cápsula de Zoom ela devolve energia para cima. E isso faz com que vários atletas falem que o AlphaFly ele tenha aumenta a oscilação vertical. O que é oscilação vertical? Oscilação vertical é o tanto que o atleta varia para cima, ao invés de variar para frente. Corrida é para frente. Você não é canguru, você não pula para cima, você não é sapo. Então, assim, eles reclamam que isso aumentaria o tempo de contato ou a maior oscilação vertical, né? Com o tempo você se acostuma e vai para frente, tá? Mas assim, muitos reclamaram disso e é verdade. Porém, no meu caso, que eu faço strike com calcanhar, o que é que acontece? Eu faço strike com calcanhar, essa tonelada de Zoom X aqui vai amortecer e devolver energia para mim. E aí eu fiz o strike, amorteceu no Zoom X, vai me devolvendo essa energia, a placa de carbono facilita a minha transição, eu faço isso. E no momento que eu já estou me inclinando para frente, é a hora que a cápsula de Zoom é comprimida e me joga para frente. Então, eu não tenho esse aumento da oscilação vertical fazendo o strike com calcanhar. Por quê? Porque a cápsula de Zoom já está devolvendo em diagonal para frente e não como é o caso dos atletas de elite, tá? Eu vou mostrar duas fotos aqui, ó, que são bem elucidativas sobre isso, tá? E para acabar que o vídeo já está bastante longo, mas o AlphaFly merece, tá? Então aqui está. Bom, aqui sou eu, né? Você vê que eu vou fazer o strike com o calcanhar, tá? E aí, ó, vai bater o Zoom X no chão e o que é que acontece depois? Quando eu tô inclinado para frente já, aí a cápsula entra em ação. Ou seja, eu já estou em diagonal para frente, então ela me devolve para frente. Então isso é algo assim incrível, tá? Então faço strike com calcanhar, a cápsula me devolve quando eu já estou na frente do movimento, né? O vetor de inclinação já está para frente. Então por isso que eu me adaptei muito bem ao AlphaFly. Bom, por fim, o peso do AlphaFly eu já pesei algumas vezes em outros vídeos, é 230 gramas nesse tamanho aqui, que é o tamanho 9,5, 41, tá? Ele é em torno de 12 a 14% mais pesado que o Vaporfly Next, tá? E aí, AlphaFly ou Vaporfly? Bom, os dois são bons, para mim os dois são nota 9,5, tá? Mas eu escolho o AlphaFly para maratona e distâncias menores, meia maratona ou menos, eu seleciono o Vaporfly Next, por quê? Porque é mais leve, tá? Então a resposta de ambos é semelhante para mim, tá? O AlphaFly ele vai ganhar por ser mais estável, por ser mais largo, né? Ele tem uma base muito larga, por ser mais estável e por amortecer mais, porque a cápsula de Zoom e ter mais um X. Então, quando eu chego no quilômetro 30, que é onde a maratona, todo mundo fala que é quando a maratona começa, né? No quilômetro 30, minhas pernas estão mais descansadas no AlphaFly do que no Vaporfly Next. E isso vai acontecer ainda mais se você tiver mais pesado, tá? Então, assim, por quê? Porque mais amortecimento para quem está mais pesado é melhor. Se o cara, o atleta, é um canela seca, tá? Um queniano, etíope, de 55 quilos e 1,60 m, tá? Para ele, amortecimento não é algo fundamental. Mas para mim, que peso 1,72 e que em peso de maratona peso 64, para mim é bem interessante, tá? Então, assim, ambos são legais. Você só vai saber se adapta melhor a qual dos dois calçando e correndo com eles, se você tiver a oportunidade. Infelizmente, não é um tênis que tem em loja, então você não vai poder, em loja, escolher, né, e botar os dois e correr na esteira. Então, assim, isso fica complicado. Mas, assim, por exemplo, para provas longas, você vai fazer um Ironman full, né, você vai fazer uma maratona, o AlphaFly, se você gosta mais de estabilidade, se você se beneficia mais de amortecimento, se você não é um corredor tão rápido assim, que vai correr uma maratona num pace abaixo de 4 por quilômetro, né, eu acredito que o AlphaFly vai ser mais benéfico para você por ser mais amortecido e deixar suas pernas mais inteiras a partir do quilômetro 30 em diante. Porém, o Vaporfly Next também é um tênis incrível. Eu já corri uma maratona com o AlphaFly, eu tenho mais de 300 km corrido de AlphaFly e também já corri maratona de Vaporfly Next e devo ter em torno de 800 a 1.000 km corridos com Vaporfly Next e gosto dos dois muito, são tênis incríveis. Agora, como eu falei em outro vídeo, minhas pernas, elas ficaram mais inteiras
no dia após ter corrido a maratona com o Alphafly do que no dia após ter corrido a maratona com o Vaporfly, a despeito de eu ter corrido as duas em velocidade semelhante, que a do Vaporfly Next foi a maratona de Berlim, foi 3:15:49, e a do Alphafly Next foi uma maratona aqui na cidade onde eu moro, no calor, com ladeira, com percurso acidentado, com estrada de chão, nos últimos 10 quilômetros, né, com pedra e etc. E eu corri no Alphafly em 3:14:49, tá? Então, assim, vale a pena você experimentar, vale a pena você testar, se você puder, tá? Gastar R$ 1.800 em um tênis, porque é muito caro. Mas é isso, eu espero que tenha esclarecido tudo. 30 minutos de vídeo, mas foi para contar todo o contexto do Alphafly, tá? Assina o canal, marca as notificações e tá chegando aí o Alphafly Next Ekiden, que é lindíssimo, que é o verde cana, né? Já devem ter visto lá na página do Instagram. E o Swoosh, né? Que é o símbolo da Nike, para quem não sabe, se chama Swoosh. Ele é iridescente, né? Então ele muda de cor quando bate luz, quando bate flash. Aparentemente ele é preto, mas ele fica numa cor, um colorido azul metalizado quando bate luz em cima. É um calçado lindíssimo. Pena que o cadarço não é esse super cadarço que a gente gosta tanto, tá? Então é isso aí, valeu, um abraço e obrigado, galera.